professor Alberto Amorim, é aluno da turma de mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional, PROF, do polo do IFCE Calcaia, Ceará. Apresenta aqui, né, o mapa conceitual da disciplina de problemáticas da educação física, né, baseado nessa disciplina durante o AVA, né, com embasamento em alguns textos que foi proposto, certo, o desenrolar da disciplina. Então, escolhi, né, começar por essa engrenagem, que todos os textos, todos os assuntos abordados, né, eles envolvem o nosso dia a dia de uma maneira que um, né, está refletindo, no outro, onde um está totalmente ligado, né, trazendo várias perspectivas. E aí, uma engrenagem é isso, né? Não tem início, não tem fim, certo? Então, muitos dos textos apresentados trazem abordagens muito importantes, né, em um ponto, e que esse ponto vai se tornar muito importante também, né, no desenvolver dos outros textos, no desenvolver da disciplina, tá? Então a gente começa apresentando esses textos, né, os textos abordados na disciplina, que são 8 textos. O texto um, Educação Física Escolar, entre o rola-bola e a renovação pedagógica. O texto 2, relação entre o fazer e ensinar sobre o fazer na educação física. Texto 3, educação física como componente curricular da educação básica, aspectos legais. Texto 4, afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar. Texto 5, inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar. Texto 6, educação física escolar e a questão de gênero. Texto 7, masculinidade na educação física escolar, um estudo sobre os processos de inclusão e exclusão. Texto 8, pedagogia do oprimido. Então a gente, né, vai fazer um breve resumo, né, em forma de mapa conceitual dessas problemáticas, né? Então a gente começa pela questão, né, que o texto 1 nos propõe, um estudo sobre a educação física, né, escolar, entre o rola-bola e a renovação pedagógica, né? Então traz uma reflexão, né, já sobre a questão do professor inovador. Foi discutido na aula, né, discutido nas atividades, como é ser esse professor inovador, né? é, Vai consistir naquele professor que traz metodologias novas, né? Totalmente oposto à questão do rola-bola, né? Então, rola-bola é aquele professor que apenas chega, né? Joga a bola para os alunos, né? E aí se dá-se a aula, né? E aí o professor inovador muitas vezes recebe algumas restrições, né? Algumas por ser um professor que vai buscar além além da questão da bola, né? Então, muitas vezes não é fácil, né? Tem principalmente a resistência dos alunos, né? Por muitos desses alunos já vêm de uma tradição em que eles gostam, né? Isso aqui é só da bola, só do futebol, só do vôlei, e enfim. E aí, levando em consideração o professor inovador, a gente vai de encontro à questão do processo de transformação da área, né? Também que quando o professor renova, ele tá tentando fazer uma transformação, né? E que tudo isso está envolvido nas condições de trabalho, né? Então, será que esse professor, né, questão que gosta muito de usar só a questão da bola? Então, como é as condições de trabalho, né? Então, mas aí a gente entra em outra reflexão, né? Questão eu não ter um trabalho, eu não consigo adaptar e assim vai, né? E a outra condição que foi apresentada no texto, né, é a cultura escolar e sua relação com a disciplina, né? Então, como é que a escola está vendo a disciplina de educação física culturalmente? Ah, é aquela disciplina que os meninos vão só para brincar, né? Ou é aquela disciplina em que os alunos refletem sobre a sua prática, né? Então, tra- traz toda essa relação, essa questão do texto um. O texto 2, né? Então, faz como eu falei, é uma engrenagem, né? Já é como se fosse uma continuação do outro texto. Traz a relação entre o fazer e o ensinar sobre o fazer na educação física. Então a gente vai trabalhar aqui a relação, né, o que o aluno é, aprende, né? Ou ele, a questão dele, aí entra, volta a questão do rola-bola, né? Então
Só um professor chega e deixa a bola, né? Ou trabalha só a questão da prática. E aí está voltado mais ao saber fazer, né? Então o aluno ele vai apenas saber fazer a questão da técnica, né? E já o saber sobre o fazer, né? O aluno vai ser instigado a pensar, a aprender o porquê daquele movimento, né? Então, em um treino, né? O professor instigar o aluno o funcionamento de um chute, né? Quais os músculos que estão sendo trabalhados, qual a importância, né? Então é muito importante sempre ter essa relação. É, eu, como aluno de intercâmbio, a gente tive o prazer de fazer essa discussão, né? E relacionar a nossa formação aqui e lá fora. Como já entra aqui no próximo ponto, na educação física na escola e na graduação, né? Então a gente pôde fazer essa reflexão de como era a educação física na nossa época de escola, de graduação e como é hoje, certo? Então, e aí, muitos professores, né, têm uma formação na fundamental e na graduação. Na graduação nem sempre, né? Porque na graduação a gente já aprende a trabalhar essa questão do saber sobre fazer, mas muitos professores que foi muito esportivizado, né, no fundamental e no médio, né, consegue refletir e eh, na sua prática docente, né, já consegue fazer uma relação melhor entre isso, né? Eu, como falei, ex-aluno de intercâmbio, eu pude notar, né, que enquanto em Portugal é algo mais técnico, eu tinha que saber fazer o movimento para poder passar de série, já que no Brasil é diferente, né? Então a gente tinha que saber, mas saber como fazer o porquê daquele movimento, né? Então, um exemplo prático, em Portugal você tinha que saber nadar, os quatro movimentos, já aqui, né, não era obrigado você saber nadar, e sim saber como ensinar, saber o porquê daquele movimento, certo? E aí entra a questão também dos espaços, recursos didáticos, né? O que é que influencia para que você adote a questão do ou só fazer ou saber sobre o fazer e principalmente a relação teoria e prática, né? Então, o saber fazer está mais relacionado só com a prática, né? Então, vamos lá, chegar aqui, vamos lá desenvolver isso e tal, né? Já quando você trabalha a relação da teoria e da prática, você vai saber relacionar o porquê de determinado movimento e voltado isso à prática, certo? Quando a gente traz a proposta do texto 3, né, Educação Física, componente curricular da educação básica, aspectos legais, e aí um texto, né, que traz uma discussão bem pertinente à nossa à questão da nossa realidade, que é a questão da dispensa das aulas, até que ponto, né, o aluno pode ser dispensado, né, e aí a gente sabe que ao longo dos anos foi promulgado várias leis, né, e aí a dita mais importante, né, que é a LDB, né, 939496, ele dispôs, né, a questão sobre a educação física na educação básica, né, que onde os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino estabelecido escolar por uma parte diversificada, né, e aí vem a questão da educação física, né, que é integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, né, sendo sua prática facultativa a alguns pontos, né, mas a gente vai refletir a prática da disciplina, né, não é a disciplina em si. E aí tem alguns pontos, né, o aluno cujo jornal de trabalho igual superou a 6 horas, maior de 30 anos, quem estiver prestando serviço militar, né, amparado pelo decreto 1044 de 1969, ou que tenha prole, né, mas a gente sabe, né, que como o texto já fala, dispensa das aulas práticas, né? A gente entende dessa maneira, tá? Até porque se eu dispenso um aluno, né, então como é que ele vai ser avaliado? Então como é que vai ser a frequência desse aluno, né? Então é, é importante que a gente repense, né, esses pontos, certo? Então, se for um aluno que ser dispensado via atestado ou algo dessas situações, né, é importante que ele participe de outra maneira,
né, contribuindo de alguma forma na aula, até para que ele possa ser avaliado e também ter a sua frequência. Porque se o aluno é dispensado, a aula é na quadra, né, o aluno é dispensado e vai ficar no pátio, em outros espaços, como é que a gente vai, né, colocar a questão da frequência, né, e como é que esse aluno vai ser avaliado? Então, são pontos bem pertinentes. O texto 4, né, fala a questão, o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar, né? Então, olha só, né, já vem a continuidade do outro texto, né? Então, qual é a sua realidade, né? Como é que está a sua realidade na sua escola, né? Como é que está a questão do afastamento e a indisciplina, né? Então, a gente sabe que são dois pontos bem pertinentes que a realidade de determinadas escolas, embora seja parecida, né, mas tem algumas pequenas diferenças, né? Uma escola tem mais a questão do afastamento, outra escola trabalha mais a questão da indisciplina, é, e assim vai, né? A questão do afastamento, a gente já fala, pelo que eu entendi, a gente se refere aqui ao aluno que não tem, né, nenhuma nenhum ponto, nenhum aspecto que lhe assegure a não participar da aula, é aquele aluno mesmo que não gosta de participar ou que não participa e que muitas vezes a gente não dá a escuta ao aluno, né? Então, pode ser que o aluno não se sinta à vontade com determinada atividade, o aluno tenha medo, tenha vergonha por algo que já aconteceu, né? E aí vem de encontro a questão da disciplina, né? Muitos alunos não participam porque determinados alunos, ao realizar determinado movimento, mangam, né? Enfim, tiram birra e assim vai. Então, é um ponto, esse texto, né, da questão do afastamento e da disciplina, trouxe uma reflexão muito importante, né, para que a gente pudesse ver, né, a educação física nesse sentido, como forma de trabalhar também, né, a disciplina e o afastamento, né, a gente vê metodologias para que isso possa melhorar. O texto 5, né, é a inquietação no tratamento do esporte na educação física escolar. Foi feita uma reflexão, né, foi resgatado também como o esporte foi trabalhado na época na formação dos professores, né? Então, como é que o esporte foi trabalhado lá na, no ensino fundamental, no ensino médio, né, e na graduação, né? Então, a grande maioria, né, dos colegas professores abordou a questão do quarteto fantástico, né? Futebol, handebol, voleibol e basquete, onde atualmente, né, já se tem um olhar mais crítico, onde se deve trabalhar também, né, o maior repertório possível de esportes, né, para que o aluno tenha a oportunidade de vivenciar. Então, tem muitos esportes que eu não vi na formação médio, de ensino médio e fundamental, e que esporte que eu aprendo, né, eu tento levar para para a escola, para que os alunos tenham oportunidade, certo? E aí traz também a questão da realidade com a prática, né? Então, como é a realidade da escola. Então, a maioria dos textos, né, traz a questão bem enfatiza muito a realidade com a sua prática na escola, né? Porque é onde a gente passa o nosso dia a dia, né? Então, é onde a gente pode mudar, né? Mudar essa situação, né? Então, e a realidade, embora parecida, muda, né? Muitas vezes muda de escola para outra. É, no, na semana 6, né? Traz dois textos, né? Para trabalhar a questão de gênero, educação física escolar e a questão de gênero. O texto 6, o texto 7, masculinidade na educação física escolar, um estudo sobre os processos de inclusão e exclusão. Né? Então, esse texto, né, traz uma discussão voltada na questão do estudo, né, e da percepção de turmas mistas ou separadas na educação física. Né? Então, é uma reflexão bastante pertinente, mas, né, de acordo com os estudos, né, com o próprio texto, ele traz a questão da turma mista, né? Que é para que a gente possa trabalhar o gênero. Então, se a escola promulga, né, trabalha essa questão de igualdade de gênero, né? A mulher
Claro que ela está ganhando seu espaço, mas a sociedade ainda precisa ver muito, visualizar muito, dar muita importância a isso ainda, né? Então, como é que a gente vai trabalhar isso se a gente trabalhar com turmas separadas, né? Então, uma forma de já trabalhar isso dentro da educação física é a questão da turma mista, certo? Foi falado também a questão da mulheres no esporte, a inserção da mulher no esporte, né? Que infelizmente também é muito. é, A mulher está se inserindo, claro, mas a visibilidade é muito pouca ainda, né? Então, só um exemplo prático, se você comparar um salário de uma jogadora de futebol com um jogador de futebol, aí você já vai ver a questão da diferença, né? Isso trazendo para nossa, já voltando para nossa sala, entre a questão da inclusão e exclusão, certo? Em muitas determinadas atividades, os próprios alunos, né, querem excluir as meninas, né? E até, quando fala de gênero, né, e até atividades, e algumas meninas quer excluir os meninos. Então, tem atividades dentro da educação física que são taxadas, né, de atividade só para menino e atividade só para menina. Então, no futsal, né, como vimos até algumas atividades, né? E a realidade de muitos professores que no futsal, por exemplo, só quer só os meninos. Ah, não bota menina. Aí já quando é uma atividade que envolve a dança, é atividade de menina, né? No menino nós já não vai, que senão vai ser menina. E quem for vai servir de chacota. E essa situação que a gente tem que trabalhar, né, para que eles não vejam dessa forma. E aí, por fim, foi até proposto um experimento em sala, né? Um experimento para que a gente fosse fazer e que realmente até as próprias mulheres, né? Ela não se vê onde elas devem estar e pretende estar, né? O experimento foi realizado na minha aula, em que era passado na tela, né? Algumas ações de jogos de determinado esporte, só que não passava, né, o sexo do jogador, não era identificado, e eles tinham que adivinhar quem era. E aí, até as próprias meninas, né, e os meninos só falavam que poderiam ser Neymar, né, outros jogadores do sexo masculino, e onde na realidade era feminino, né? Então, eles ficaram bastante reflexivos, porque serviu de uma reflexão, né, para que eles possam imaginar. A hora não imaginava que poderia ser uma mulher, né? Então, são ações como essa que a gente pode e deve trabalhar dentro da escola para que essa mudança vá mudando, essa visão vá mudando aos poucos, né? E para sintetizar, né, tudo isso foi bastante importante no texto 8 Pedagogia do Oprimido, né? Então, ele traz várias situações, né, que vêm trabalhar essas problemáticas, né, citadas nos textos anteriores, né? Então, no estudo da disciplina, né, problemática da educação física, foi possível perceber várias situações que são comuns no nosso dia a dia, né, como professor. Problemas esses, né, recorrentes e pertinentes à nossa área. Então, nós começamos lá no início, né, pelo abandono pedagógico, conhecido como rola-bola. Depois, a relação entre o fazer e ensinar sobre o fazer, os aspectos legais, o afastamento e a indisciplina, o tratamento do esporte e, por fim, a questão do gênero, né? E eu fiz questão de relembrar, né, e abordar, porque no meu entendimento vem muito de acordo com o texto, né, da pedagogia do oprimido, quando ele traz a discussão de situações limite, né, que fica entendido como condições históricas, né, que parecem impossíveis de superar, mas que na verdade podem e devem, né, ser transformada por meio da ação humana, só que consciente e crítica, né? Então aí ele já começa a falar sobre a dialogicidade, né, que é um aspecto muito importante para a resolução de conflito. Só que não é só chegar aqui e dialogar, né? A gente tem que entender e perceber o nosso importância no meio, né? Tem que saber escutar, né? Tem que saber minha hora de falar, tem que entender quando eu estou errado, né? Então, a dialogicidade é um ponto bem importante, né? Então, para ter o diálogo não é apenas uma conversa, né? Então, como eu já acrescentei. Então, e aí partindo do diálogo, né, entrando na discussão de alguns temas, né? E ele relata aqui, né, que
da praxe, o importante da praxe pedagógica, né, que quando falamos em prática, né, não faz lembrar o sentido que Paulo Freire dá ao homem. Praxe é refletir a ação e reflexão, certo? Então, que muitas vezes, né, no texto, ele até diferencia o homem dos animais, pelo sentido, para exemplificar a praxe, né? Então, o homem pode ter o poder de pensar, refletir e agir, ou seja, de mudar o mundo. Já enquanto os animais, né, fazem ação e de certo modo são irracionais. É, então, né, eu entendo que eles nos mostram essa relação para enaltecer o poder que o homem tem de transformar o mundo, né? E que o mesmo, né, deve saber usar essa criticidade, né, a favor do bem comum, certo? Então, e por uma relação importante, o amor, né? Então, tudo que você for fazer tem que ter o amor pelaquilo que você faz. Então, os pontos elencados por Paulo Freire, né, como o amor, o diálogo, a importância da praxe, que é a reflexão e ação, mostra, né, também a importância do professor na escola, né? Então, ele tem o homem, né, tem uma importância, né, na construção de uma sociedade crítica, né, porque mostra a questão da importância, também na importância do professor na escola. Né? O professor tem a oportunidade de utilizar todas essas ferramentas, né, que a gente foi falado, para tornar a escola um lugar cada vez mais agradável, né? Então, de acordo com o livro Pedagogia do Oprimido, as problemáticas vistas na disciplina, né, como eu falei lá no início, abandono, indisciplina, rola bola, né? É, então, todas essas problemáticas vistas na disciplina, né, e as discussões das aulas presenciais, é, a gente, a gente vê e percebe que essas situações podem ser situações limites que você deve, e pode superar, né? Então, achei bastante pertinente esse texto ficar por fim, né, e trazer essas situações limites e esse diálogo, né, essa situação, para que a gente possa superar essas situações limites, como o diálogo, o amor e a prática pedagógica. Tá? Então, aqui encerro por aqui a apresentação do mapa conceitual. Então, como vocês podem ver, é uma engrenagem, né? Começou mais ou menos em um ponto e terminou próximo a ele. Se fosse começar de outra forma também, tudo, por isso que eu trouxe a questão da engrenagem, né? Porque tudo tá interligado, tá? Então agradeço a atenção e muito obrigado.